Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 47 a 53. Os pontífices e os fariseus reuniram-se então em conselho e diziam: Que fazemos nós? Este homem faz muito milagres. Se o deixarmos proceder assim, crerão todos nele, e virão os romanos e destruirão a nossa cidade e a nossa nação. Mas um deles, chamado Caifás, que era o pontífice daquele ano, disse-lhes: Vós não sabeis nada, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso por si mesmo, mas, como era pontífice daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para unir num só corpo os filhos de Deus dispersos. Desde aquele dia, tomaram a resolução de o matar. Palavra da salvação. Comentário João 11, de 47 a 53. Santo Agostinho. Não diziam, cremos. Com efeito, esses homens perdidos pensavam em como feri-lo e matá-lo, em vez de ocupar-se com a salvação deles próprios. E, contudo, tinham medo e como que consultavam uns aos outros. Diziam: Que fazemos nós? Este homem faz muito milagres. Ou temiam que, se todos crescem em Cristo, não restaria ninguém que defendesse a cidade de Deus e o templo contra os romanos, pois pensavam que a doutrina de Cristo ia contra o templo e contra as suas leis. Portanto, temiam perder as coisas temporais e sequer pensavam na vida eterna, pois também os romanos, depois da paixão e da glorificação do Senhor, destruíram a cidade e a nação, combatendo-a e dispersando-a. Pode-se perguntar como é chamado o pontífice daquele ano, se o Senhor constitui um único sumo sacerdote que seria sucedido por um único após a sua morte. Deve-se compreender que, devido às ambições e rixas entre os judeus, eles constituíram mais tarde vários pontífices que serviam durante mandatos de um ano e, às vezes, durante um mesmo ano. Vários pontífices ocupavam aquela dignidade, os quais eram sucedidos no ano seguinte por outros. Aprendemos aqui que também os homens maus predizem as coisas futuras com um espírito de profecia, o que, no entanto, o evangelista atribui ao ministério sagrado, porque era pontífice, isto é, sumo sacerdote. Caifás profetizou somente a respeito da nação judaica, na qual estavam as ovelhas, das quais o próprio Senhor dissera: Eu não vim enviado senão as ovelhas desgarradas da casa de Israel. Mateus 15, 22. Mas o evangelista sabia que havia outras ovelhas que não eram deste aprisco, que também precisavam ser acrescentadas. Por isso acrescenta: E não somente pela nação, mas também para unir num só corpo os filhos de Deus dispersos. João 10, 52. Disse isso segundo a predestinação, pois então não havia ainda nem ovelhas, nem filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 54 a 57. Jesus, pois, já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para uma terra vizinha do deserto, para a cidade chamada Efraim, e lá esteve com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Procuravam Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: Que vos parece de ele não ter vindo à festa? Ora, os pontífices e fariseus tinham passado ordem de que quem soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Palavra da salvação. Comentário. João 11, de 54 a 57. Santo Agostinho. Não por falta de poder, pois, se quisesse,
Poderia falar em público com os judeus sem que lhe fizessem nada, mas deixou esse exemplo aos discípulos para ensiná-los que não há pecado em que seus fiéis fujam da vida dos seus perseguidores e, ocultando-se, prefiram evitar o furor dos maus, que seria mais terrível se manifestado em público. Aquele que viera do céu para padecer quis aproximar-se do lugar da sua paixão, porque estava próxima a sua hora. Por isso segue. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Os judeus tinham a Páscoa na sombra, nós a temos na luz. Os umbrais das casas dos judeus eram marcados com o sangue do Cordeiro. Nós somos marcados com o sangue de Cristo em nossas frontes. Os judeus quiseram derramar sobre aquele dia de festa o sangue do Senhor. Naquele dia de festa foi morto o cordeiro, que consagrou aquele mesmo dia com seu sangue. A lei dos judeus ordenava que no dia da festa da Páscoa, os judeus de todas as partes se reunissem e santificassem aquele dia com a celebração. Por isso segue. E muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Nós, hoje, porém, indicamos aos judeus onde ele está. Oxalá quisessem ouvir-nos e aprendê-lo.